Bom, então o artigo de hoje, né, o título dele é a lesão renal e a colocalização dos depósitos glomerulares de C3, IgG e IgA em pacientes com nefropatia por IgA ou vasculite por IgA com nefrite, a antiga púrpura de Renox-Scheinlein. Falar um pouquinho, de forma breve, sobre os autores, como a doutora Cris já falou antes, né, então, só para contextualizar, esse artigo vem de um grupo que, historicamente, é relevante em nefropatia por IgA, tem o Jan Novak e Bruce Julian, que são referências em fisiopatologia da nefropatia por IgA, tem a Dana Riss, que faz essa interface clínica, e tem o Mark Haas, que é autoridade em patologia renal e da classificação de Oxford. Esse estudo foi publicado no Kidney International em setembro do ano passado. Eu vou tentar explicar de forma breve aqui uma introdução, só para a gente conseguir contextualizar. Como a gente já discutiu várias vezes a nefropatia por IgA, então eu vou só resumir mesmo. Então, a nefropatia por IgA e a vasculite por IgA com nefrite são doenças que são relacionadas, mas elas não são necessariamente idênticas. Então, na nefropatia por IgA, a gente tem a presença de IgA dominante ou codominante nos depósitos glomerulares, frequentemente associado a C3, com C1q geralmente ausente, e a presença variável de IgG e IgM nos artigos que a gente tem atualmente. Já a vasculite por IgA com nefrite, o diagnóstico ele não depende só da biópsia renal. Então, ele exige todo um contexto clínico de uma vasculite sistêmica, com uma manifestação extra-renal presente ou pregressa. E quando a vasculite por IgA, ela acomete o rim, a morfologia ela pode ser muito similar à da nefropatia por IgA. E exatamente daí que nasce a pergunta desse artigo, né? Se as duas doenças, elas se parecem tanto na microscopia convencional, como a gente está habituado, e será que os componentes dos depósitos, como C3, IgA e IgG, também se organizam da mesma forma dentro do glomérulo? Um ponto que eu achei relevante, a doutora Cris até falou agora antes da gente começar a aula, que são alguns estudos desse mesmo grupo, né? Então, é importante lembrar que a ausência da IgG na imunofluorescência de rotina, que a gente está habituada, ela pode não significar de forma real a ausência da IgG. Alguns estudos prévios desse grupo mostraram que você usando um nanocorpo específico para a fração da IgG humana, ela foi detectada em todas as biópsias dos pacientes com nefropatia por IgA avaliada, inclusive nos pacientes que previamente tinham sido negativas na IF de rotina. Então, eu achei esse conceito bem interessante, porque a gente não tem esse hábito mesmo de ver essa IgG com tanta frequência quanto eles falam. Lembrando de forma breve, né, então a classificação de Oxford, ela é relevante para a nefropatia por IgA, a gente já sabe, e ela tenta transformar, né, os achados histológicos em informação prognóstica, né, avaliando 5 lesões, a hipercelularidade mesangial, a hipercelularidade endocapilar, a esclerose segmentar, a atrofia tubular com fibrose intersticial e as crescentes. Porém, aqui, a gente não está falando só da nefropatia por IgA, a gente está falando também da vasculite por IgA com nefrite. Então, a utilidade da classificação de Oxford, do MESH6 score, para vasculite, ele foi recentemente investigado em uma grande corte, que é essa que eu coloquei aqui, que eu anexei no slide, e esse estudo mostrou que a hipercelularidade endocapilar... Nath, só um minutinho, a Letícia está pedindo para ser aceita. Ai, chefe, desculpa, eu silenciei ali, perdão. Imagina. Ah, não, eu acho que ela tá no link antigo, porque aqui não tá. Peraí. Ah, agora foi. Foi? Foi. Então, aqui, lembrando que a gente já falou aqui da classificação de Oxford para nefropatia por IgA. Mas eles queriam explicar também que a classificação de Oxford, ela também tem uma certa utilidade na vasculite por IgA com nefrite. Então, teve uma grande corte recentemente investigada,
E esse estudo mostrou que o E1, ou seja, a hipercelularidade endocapilar do SCORE-MASH, ele se correlacionou com a presença da progressão da doença, isso é, com a piora da função renal, o declínio da taxa de filtração glomerular, apesar do uso de imunossupressão. Então, pelo que eu entendi, essa classificação de Oxford também está sendo avaliada nos pacientes com vasculite por IgA com nefrite, não só nos pacientes com nefropatia por IgA. Perdão. Em relação à patogênese, né, então vários artigos que a gente tem discutido recentemente falam do modelo multi-hit, né, então a gente sabe que existem os 4 hits, mas esse artigo em especial, a gente vai discutir onde reside entre o terceiro e o quarto hit, ou seja, a formação dos imunocomplexos e a subsequente deposição desses imunocomplexos. Embora essa IgA1 deficiente em galactose, ela seja a protagonista, a participação do sistema complemento através do C3 é o que realmente impulsiona a inflamação e a lesão tecidual crônica. Então, para entender um pouquinho a relevância desse artigo, a gente precisa voltar um pouquinho no modelo fisiopatológico da nefropatia por IgA e entender que a doença, ela não começa no glomérulo, ela começa muito antes, né? Provavelmente nessa interface do sistema imunológico da mucosa com a produção dessa imunoglobulina, dessa IgA com glicosação aberrante, que passa a ser conhecida como um autoantígeno. Em seguida, então, vão surgir os autoanticorpos, principalmente IgG, contra essa molécula. E essa união dessa IgA aberrante associado a IgG vai formar um imunocomplexo circulante, que pode, então, incorporar algumas proteínas adicionais, incluindo o C3. E parte desses imunocomplexos vão se depositar no mesângio, ativando as células mesangiais, amplificando a inflamação local e traduzindo clinicamente em hematúria, proteinúria, e na biópsia a gente vai ver a lesão em atividade. Por isso, a grande pergunta desse artigo não é simplesmente se existe C3 na biópsia. A pergunta é, onde está esse C3 e se ele está correlacionado à IgG e à IgA e se eles estão colocalizados no mesmo depósito. Só um minutinho, gente, vou tomar uma água. Bom, nesse estudo, então, os autores avaliaram a relação espacial entre o C3, IgG e IgA, em pacientes com nefropatia por IgA e em pacientes com vasculite por IgA com nefrite. Para isso, eles utilizaram a marcação multifluorocromática e a microscopia confocal de alta resolução, onde eles permitiram quantificar a colocalização entre os 3 pares, ou seja, eles vão avaliar C3 com IgA, C3 com IgG e IgA com IgG. Em seguida, esses achados eles vão ser correlacionados com o SCORE-MASH-C, a classificação de Oxford, aproximando essa imagem molecular dos depósitos com a gravidade histológica da lesão renal. Assim, o estudo ele não vai se limitar em a gente entender só quais as proteínas estão lá presentes depositadas, como a gente já tem diversos outros estudos que mostram isso. Ele vai avaliar como esses componentes eles estão distribuídos no depósito glomerular e se essa organização ela se relaciona com a atividade da doença. Então, é muito mais complexo esse artigo do que normalmente a gente está habituado. Bom, em relação aos métodos, né? Esses autores, eles trabalharam, com tecidos remanescentes congelados de biópsias renais nativas de pacientes com nefropatia por IgA e de pacientes com vasculite por IgA com nefrite. A corte dos pacientes com nefropatia por IgA veio do Cedar-Sinai, entre 2012 a 2019, e eles excluíram todas as causas secundárias, incluindo as doenças hepáticas e também os pacientes que tinham também vasculite por IgA com nefrite. Já a corte dos pacientes com vasculite por IgA com nefrite incluiu as biópsias realizadas em múltiplos hospitais, não só no Cedar-Sinai. Porém, algo que é importante, elas foram processadas e interpretadas lá no Cedar-Sinai também, entre também o mesmo período de um período um pouco mais estendido de 2010 a 2019.
O ponto importante aqui do ponto de vista metodológico é que houve a centralização da leitura, então foi o único patologista renal no mesmo centro, ele que processou as biópsias e ele que analisou. Isso confere uma certa adequação do tecido e uma certa avaliação. Bom, na corte dos pacientes com nefropatia por IgA, foram encaminhadas, então foram selecionadas 25 biópsias inicialmente, 8 delas foram excluídas por ausência de glomérulos adequados após a marcação, resultando então em 17 biópsias. Então, inicialmente eram 25 e após serem excluídas, ficaram 17. Acho que eu passei um, desculpa, é esse slide. Foram analisados, então, pela imunofluorescência de rotina, todos os pacientes, todas as amostras tinham IgA no glomérulo, mas somente 3 tinham IgG, uma cruz ou mais, 15 tinham C3, uma cruz ou mais, e nenhuma tinha C1q. Esse dado é importante porque ele vai antecipar a mensagem que eu falei lá na frente, que a rotina, às vezes, ela pode subestimar alguns depósitos. Então, só para relembrar, só 3 pacientes aqui, só 3 amostras, tinham a presença de IgG, uma cruz ou mais, tá? Isso na análise normal, habitual, rotineira que a gente está acostumado a fazer. Agora, na corte dos pacientes com vasculite por IgA com nefrite, também foram recebidas 25 biópsias, mas só foram excluídas 2. Sobraram, então, 23 biópsias para serem analisadas. Todas elas tinham IgA no glomérulo, 5 delas tinham IgG, uma cruz ou mais, 17 delas tinham C3, uma cruz ou mais, na IF de rotina. E nesse caso, além do MEST-C, eles incluíram também outra classificação, que é o ISKDC. Ele é o International Study of Kidney Disease in Children, para pacientes com nefropatia por IgA, com nefropatia em pacientes com púrpura de Renox-Schlein. Esse sistema, eu como não conhecia, eu acabei colocando aqui para a gente elucidar um pouco melhor. Esse sistema, ele vai avaliar a gravidade do dano renal, focado principalmente na proliferação celular e no percentual de crescentes glomerulares. Nesse trabalho, teve o predomínio dos graus 2, 3A e 3B, e somente um paciente no grau 4. O grau 2 é a proliferação mesangial, sem a presença de crescentes glomerulares. Grau 3, a proliferação mesangial com a presença de crescentes em menos de 50% dos glomérulos, e é subdividido em 3A e 3B, se as alterações forem focais ou difusas. E somente um paciente tinha grau 4, que é a proliferação mesangial com a presença de crescentes em torno de 50% a 75% dos glomérulos. Então, nos pacientes com nefropatia por IgA, somente teve a classificação de MEST, e nos pacientes com vasculite por IgA com nefrite, foram interpretadas essas 2 classificações. Bom, o grande ponto metodológico desse trabalho é que a IF de rotina, caracterizada nas biópsias, ela não respondeu à pergunta central do estudo, que não apenas saber se existe a presença de IgG, IgA, C3, mas como esses componentes se distribuíam no depósito glomerular. Por isso, as próximas etapas, elas foram decisivas, ou seja, foi realizada também a microscopia confocal, que foi capaz de avaliar a colocalização espacial do C3, IgA e IgG. Bom, então, depois da seleção de cortes, as amostras elas foram enviadas para o CEDAR-Sinai, e aí eles foram reavaliados. Eles passaram por um processo de marcação tripla com IgG, IgA e C3, e em seguida analisado por microscopia confocal. Os autores, eles não olharam só para a imagem, avaliaram se existia presença ou ausência do depósito e se ele estava presente no mesângio ou na parede. Eles transformaram essa avaliação em um dado quantitativo. Então, em cada uma das lâminas foram selecionadas 60 sub-regiões glomerulares. E a partir dessas sub-regiões, eles calcularam a colocalização entre 3 pares. Os pares são C3 com IgA, C3 com IgG e IgA com IgG.
Em outras palavras, né? Então, a pergunta deixou apenas de ser onde está o depósito, mas ele passou a ser quais as moléculas estão ocupando o mesmo espaço dentro desses depósitos. Essa colocalização, ela foi medida pelo coeficiente de Pearson e posteriormente foi correlacionada ao MEST-C. Então, o método, ele inclui 3 passos, né? Se existe a presença do depósito, a organização espacial dos seus componentes e a gravidade da lesão renal na histologia. Então, é um estudo muito mais complexo, mais denso, né, que ele tenta aproximar a imagem, a imunologia e o prognóstico histológico. Bom, em relação aos resultados. A gente vai começar pela corte dos pacientes com nefropatia por IgA. Então, todas as 17 amostras apresentaram marcação para IgA, IgG e C3 nos depósitos glomerulares. Isso depois daquela reavaliação. Lembrando que na primeira avaliação por IF convencional, a gente só teve marcação em tudo de IgA. Mas após essa nova análise, teve a presença tanto de C3 quanto IgG em todas as amostras. Então, a gente não está mais diante da pergunta se tem a presença ou ausência de GG, IgA e C3, e sim como eles estão distribuídos dentro do depósito glomerular. Bom, então aqui a gente tem nessa figura 1, a gente tem... tá dando para ver a minha setinha? Tá, Nath. Tá? Sim. Então, tá. Então, a gente tem essa primeira seleção, que é coloquei linha A e linha B, tá? Só para a gente entender. Então, nessa figura 1, a gente tem um exemplo de microscopia confocal em plano óptico único de pacientes com nefropatia por IgA. Eles vão dividir aqui em primeiro a nefropatia por IgA, e na sequência eles vão falar dos pacientes com vasculite. Então, nessa linha superior, nessa linha A, a gente vai ver... a gente observa, né, IgG, IgA, C3 e os núcleos, né, então tá em verde IgA, IgG, C3 e os núcleos estão aqui em cinza. Aqui vocês vão ver que eles separam essa área aqui, esse quadradinho. Esse quadradinho, eles ampliaram, que é essa linha de baixo, tá, para conseguir avaliar um pouquinho melhor. Eles avaliam, então, o padrão nessa linha de baixo, né, o padrão ele é glomerular, predominantemente mesangial, com alguns depósitos bem ocasionais e discretos nas paredes glomerulares. O ponto mais importante aqui é que tanto IgA, quanto IgG, quanto C3, eles aparecem no mesmo território dos depósitos dos imunocomplexos, com uma sobreposição espacial. Tá? Então, eles não só estão presentes, como eles estão sobrepostos no mesmo local. Não se trata, então, só de marcadores presentes, mas também como eles estão distribuídos na deposição, de forma granular. Isso é importante porque vai ser um pouquinho diferente dos pacientes com vasculite. Além de fazer a questão da microscopia, da microscopia confocal, eles realizaram também uma outra avaliação, uma avaliação bioquímica, uma avaliação complementar. Então, eles utilizaram um tecido renal congelado, remanescente, agrupado de 3 pacientes, com nefropatia por IgA, que são essas 3 fitas aqui que eu estou marcando aqui na setinha, tá? Aí eles extraíram essas proteínas dos depósitos e analisaram o material por imunoblot com anticorpo específico para C3. Na figura aqui que a gente vai ver, que eles estão colocando, essas 3 primeiras fitas são do controle. Então, C3, C3b e C3b. Em seguida, a gente tem aqui, ó, essa outra fita, que essa sim é do material extraído da biópsia do paciente com nefropatia por IgA. Então, esse achado, né, que eles mostram aqui, que a gente encontrou, que eles encontraram a cadeia alfa e cadeia beta, e não as outras cadeias, mostram que realmente essa marcação por microscópio, realmente essa marcação, ela confirma de forma bioquímica que existem realmente C3, e não os demais que eles colocaram aqui como, realmente para identificar que era C3, não C3b, nem C3b. Bom,
Depois, então, de demonstrar a presença de IgA, IgG e C3 nos depósitos, os autores quantificaram a colocalização entre esses componentes pelo coeficiente de Pearson. Então, nos pacientes com nefropatia por IgA, o par com maior colocalização foi C3 com IgA, uma média de 0,712, que é um valor compatível com forte relação espacial entre esses sinais. Esse valor ele foi significativamente maior do que C3 com IgG e IgA com IgG. Então, na nefropatia por IgA, o C3 ele acompanha espacialmente mais a IgA do que o IgG. Isso não prova uma ligação física direta entre as moléculas, mas mostra que eles estão dentro do mesmo depósito glomerular. E que C3 e IgA eles compartilham o mesmo território com maior intensidade do que os demais. Bom, a tabela 1, ainda falando dos pacientes com nefropatia por IgA, ela vai detalhar o valor médio e o desvio padrão de cada paciente para os 3 pares avaliados, C3 com IgA, C3 com IgG e IgG com IgA. Ela é importante que mostra a heterogeneidade biológica entre as biópsias, mas também confirma o padrão observado que a gente viu na figura anterior, que é essa colocalização de C3 com IgA, que ela tende a ser mais alta na maior parte das amostras. E o resultado, ela não vem de uma única imagem. Então, foi calculado a partir de múltiplas regiões. Então, aqui, ó, quando eu falei que quando eu vou voltando aqui, quando eles selecionaram essas regiões, eles fizeram isso com múltiplas regiões em todas as lâminas que eles tinham. Então, eles não avaliaram só um pedacinho, eles foram analisando essas micro-regiões em todas as amostras. Então, foi uma análise bem detalhada, né? Assim, né, sustenta que esse primeiro bloco de resultado, que o C3 está presente nos depósitos e que ele se colocaliza preferencialmente com a IgA. Agora, eles fizeram o mesmo processo nos pacientes com vasculite por IgA com nefrite. Então, aqui da mesma forma que tinha anteriormente, tem um exemplo de uma microscopia confocal em plano óptico único, de um paciente com vasculite por IgA com nefrite. Então, mesma coisa, nessa linha superior aqui, nessa linha A gente vai observar a imagem composta, né, com todos os marcadores, então, os núcleos em cinza, IgA em verde, IgG em vermelho e C3 em azul. E na área selecionada, aquele quadradinho selecionado aqui, foi ampliado nessa linha de baixo para conseguir fazer uma leitura mais adequada. Então, aqui o padrão também mostra os depósitos glomerulares dos imunocomplexos, contendo também o IgA, IgG e C3, porém, quando a gente compara com o anterior, com os pacientes com nefropatia por IgA, eles citam que o que foi mais evidente foi que a marcação não foi tão evidente no mesângio, e sim na parede do capilar glomerular. Teve a presença também no mesângio, mas eles notaram essa diferença significativa na marcação da parede capilar glomerular. Isso antecipa meio que uma diferença entre as duas doenças, que embora as doenças elas compartilhem alguns componentes semelhantes nos depósitos e que na avaliação de rotina pareçam ser a mesma doença e a mesma alteração histológica, a distribuição desses depósitos nessa avaliação não foi idêntica. E o predomínio na nefropatia por IgA, ela é muito mais mesangial, e aqui a gente vê essa combinação de alça capilar e mesângio, mostrando talvez uma alteração talvez um pouco mais de natureza mais inflamatória e sistêmica, quando se trata de vasculite, não só da nefropatia por IgA. Da mesma forma como fizeram nefropatia, aqui nos pacientes com vasculite, né, fizeram essa análise quantitativa de colocalização nos 23 pacientes, e fizeram também o coeficiente de Pearson para avaliar os pares, né, então C3 com IgA, C3 com IgG e IgG com IgA. O maior valor médio aqui observado foi para C3 com IgA, uma média de 0,658, e esse valor ele foi significativamente maior do que a colocalização de C3 com IgG e que teve um P igual a 0,001. E diferente do que a gente viu na nefropatia por IgA, aqui a colocalização de C3 com IgA, ela não foi estatisticamente significativo quando a gente compara com IgA e IgG.
Então, a gente viu que o padrão de distribuição, como eu falei no slide anterior, não era o mesmo, e também que a presença de distribuição desses marcadores também não era igual, apesar de a gente avaliar na rotina de forma muito similar nas lâminas. E isso conversa, né, com a imagem anterior, falando que os depósitos, eles não apenas aparecem no mesanjo, mas eles também aparecem na parede do capilar glomerular, sugerindo talvez uma distribuição imunológica um pouco mais ampla e diferente do que a gente imaginava. Bom, aqui a tabela 2, ela vai mostrar os valores médios e desvio padrão por paciente, e ela reforça que existe realmente uma heterogeneidade mesmo entre as amostras, mas mantém um padrão glomerular, um padrão global observado na figura 5, na figura anterior. Então, C3 mais IgA, ela tem um valor médio mais alto do que C3 com IgG, enquanto IgA e IgG, eles permanecem numa faixa mais intermediária, diferentemente da nefropatia por IgA, que a gente viu que era mais baixo, junto com C3 e IgG. E ele é estatisticamente semelhante aos demais pares, exceto em comparação direta com C3 mais IgG versus C3 mais IgA. Bom, então, depois de analisar cada doença, né, separadamente, os autores eles fizeram uma comparação direta entre as biópsias dos pacientes com nefropatia por IgA e dos pacientes com vasculite por IgA com nefrite. Então, essa tabela 3, ela vai mostrar a colocalização de C3, mostrar que a colocalização de C3 com IgA, ela foi mais alta nas duas cortes. Então, teve uma presença de 0,712 na nefropatia por IgA e 0,658 na vasculite. E essa diferença não foi estatisticamente significativa, teve um P igual a 0,142. Esse é um ponto importante porque o eixo C3 e IgA, ele parece ser uma característica comum das duas doenças glomerulares, então algo que a gente tem em comum. Por outro lado, agora falando das diferenças entre as duas doenças, quando a gente olha os pares envolvendo IgG, o comportamento ele vai mudar. Então, a colocalização de C3 com IgG, ele foi maior na vasculite por IgA do que na nefropatia por IgA, com um P menor do que 0,001. E a colocalização de IgA com IgG também foi maior na vasculite por IgA com nefrite do que na nefropatia por IgA, com P igual a 0,01. Então, a leitura que a gente lê, né, a leitura dessa tabela, é que a nefropatia por IgA e a vasculite por IgA, elas compartilham uma associação forte de C3 com IgA, mas que a vasculite por IgA, ela mostra uma participação espacial maior de IgG nos seus depósitos. Isso ajuda a entender que essas duas entidades, elas podem ser morfologicamente semelhantes, mas não necessariamente idênticas na arquitetura imunológica dos imunocomplexos, como acreditava quando a gente tem apenas a análise de rotina. Bom, depois de demonstrar, então, que na nefropatia por IgA, o C3 colocaliza preferencialmente com IgA, os autores avaliaram se esse achado tinha alguma relação com a gravidade histológica pela classificação de Oxford. Então, essa tabela aí, essa tabela 4, ela vai mostrar a correlação entre a colocalização de C3 com IgA e cada componente do MESH-C, do score de Oxford. A comparação é feita entre os pacientes sem lesão, ou seja, um score 0, e pacientes com a lesão renal presente. Então, o resultado mais importante que aparece aqui no componente é a colocalização de C3 com IgG, ela foi maior nas biópsias dos pacientes com hipercelularidade mesangial, com hipercelularidade endocapilar e com crescentes celulares ou fibrocelulares. Os valores foram estatisticamente significativos, ou seja, o M com P igual a 0,47, o E com P igual a 0,018 e um C com P igual a 0,019. Por outro lado, não apareceu associação quando a gente vê o S e o T, ou seja, não houve correlação significativa com glomerulosclerose segmentar, atrofia tubular ou fibrose intersticial. O que leva a crer, né, que essa colocalização de C3 com IgA,
ela parece acompanhar, sobretudo, as lesões glomerulares ativas, ou seja, proliferativas, e não como marcador de cronicidade, sim como marcador de atividade, é o que se leva a crer, né? Isso fortalece, né, a ideia de que os imunocomplexos contendo C3 e IgA, eles não são só um achado na biópsia, um achado nesse depósito, e sim que eles podem estar associados a um padrão histológico de atividade da doença. Isso eu achei bem interessante. Agora aqui, agora eles vão falar agora da vasculite, né, da vasculite por IgA com nefrite. Eles fizeram essa mesma correlação do C3 com IgA e os componentes do MESH-C. E diferente do que a gente observou nos pacientes com nefropatia por IgA, aqui nenhuma variável atingiu nenhuma significância estatística. Mesmo assim, teve uma tendência a uma colocalização maior nos pacientes com hipercelularidade endocapilar, ou seja, o E1, e também foi numericamente maior nos pacientes com crescente, mas não teve um P significativo. Eles ficaram próximos, mas não foi que nem nos pacientes com nefropatia por IgA. E o M, o S e o T não mostraram nenhuma associação relevante. Então, assim, na vasculite por IgA com nefropatia, a relação entre C3, IgA e as lesões histológicas individuais, ela é menos robusta do que nos pacientes com nefropatia por IgA. Mas a direção ainda aponta, né, uma certa relação principalmente com endocapilaridade e com crescente, mas não de forma significativa. Bom, depois de avaliar cada componente do MESH-C separadamente, os autores fizeram uma análise ainda mais integrada, somando os 3 que chamaram mais atenção, que foi o M, o E e o C, que representaram lesões mais ligadas à atividade, como eu havia falado. Então, na nefropatia por IgA, foi observado um aumento progressivo da colocalização de C3 com IgA, conforme a soma de M mais E mais C. Então, eles juntaram os que foram mais relevantes, e eles viram que, com isso, aumentou de forma estatística a relação de referência desse grupo. Já na vasculite por IgA com nefrite, a leitura é diferente, mas aponta também para esse mesmo lado. Então, a colocalização de C3 com IgA, ela foi significativamente maior no grupo com M mais E mais C, e além disso, C3 com IgG também alcançou significância nessa comparação, diferentemente nos pacientes com nefropatia por IgA. Então, assim, a leitura dessa tabela 6, ela reforça a mensagem central do artigo, que é a colocalização envolvendo C3, especialmente C3 com IgA, ela não é apenas uma característica morfológica do depósito, mas ele se correlaciona com uma lesão histológica em atividade. Perdão. Bom, a principal contribuição, então, que eu entendi desse estudo, é mostrar que os depósitos glomerulares dos pacientes com nefropatia por IgA e dos pacientes com vasculite por IgA com nefrite, eles não compartilham apenas a presença de IgA na imunofluorescência. Em todas as amostras, os autores detectaram C3, IgA e IgG. IgA, obviamente, né, mas a presença de IgG e de C3. Na nefropatia por IgA, manteve o padrão glomerular predominantemente mesangial. Já na vasculite por IgA com nefrite, apresentou os depósitos mais evidentes também em parede glomerular, além do mesângio. Então, apesar das duas doenças compartilharem uma assinatura mais forte para C3 com IgA, nos pacientes com vasculite, parece ter maior participação espacial da IgG também, e uma distribuição também mais periférica dos depósitos, além do ponto de vista mesangial. Bom, na nefropatia por IgA, o achado mais importante é a associação entre a maior colocalização de C3 e IgA e as lesões histológicas ativas, menos de cronificação e mais de atividade. Então, essa colocalização, ela foi maior nas biópsias com hipercelularidade mesangial, com hipercelularidade endocapilar e com crescentes. Em contraste, não teve a mesma relação
do ponto de vista com os critérios de cronicidade, que é a glomerulosclerose, fibrose e atrofia. Ou seja, né, C3 e IgA parecem acompanhar uma atividade glomerular e não um dano crônico estabelecido. Já os pacientes com vasculite por IgA e nefrite, a associação com lesões individuais foi menos robusta do ponto de vista estatístico. Mesmo assim, os valores de C3 mais IgA foram numericamente maiores nas biópsias com hipercelaridade endocapilar e crescentes, e quando os autores analisaram a atividade, quando eles somam os três mais importantes, que é o M, o E e o C, ficou ainda mais evidente. Além disso, C3 e GG também alcançou significância estatística. Sugere, então, que a vasculite, ela compartilha o eixo também do C3 com o IgG, mas ela pode ter uma arquitetura imunológica mais complexa e com maior participação de IgG, diferentemente da nefropatia por IgA. Bom, a discussão, então, encaixa esses achados no modelo fisiopatológico atual que a gente tem da nefropatia por IgA, que a imunoglobulina A com essa deficiência em galactose, essa IgA aberrante, ela é reconhecida pelos autoanticorpos IgG, formando os imunocomplexos circulantes. Esses complexos, eles podem incorporar algumas proteínas adicionais, como, por exemplo, o C3, e se depositar no glomérulo, ativando, então, as células mesangiais e induzindo a lesão renal. Eles deixam bem claro que esse estudo ele não prova uma ligação molecular direta entre o C3 e IgA dentro do depósito, mas mostra uma proximidade espacial muito consistente, especialmente relevante quando essa colocalização se associa com a atividade histológica também. Algumas limitações a interpretação, né? Então, o estudo tem algumas limitações, como os autores, eles não dispunham dos dados clínicos completos no momento da biópsia para todos os pacientes, nem de segmento laboratorial que permitisse correlacionar realmente aos desfechos renais. Então, apesar deles terem incluído o MESH-C, que a gente tem essa interface com a clínica, eles não tinham, de fato, os dados dos pacientes que forneceram essas amostras. A corte dos pacientes com vasculite por IgA com nefrite também combinou pacientes pediátricos, que também pode aumentar a heterogeneidade do estudo, porque no outro só eram de pacientes adultos, pacientes com nefropatia por IgA. Então, outro viés, né? Outro ponto relevante também é a ausência das amostras séricas, que é o que a gente falou, assim, a gente poderia talvez comparar a composição dos imunocomplexos circulantes com os depósitos renais, mas eles não tinham não tinham como avaliar, porque eles não tinham essas amostras séricas dos pacientes. E por fim, né, a colocalização é proximidade espacial. Então, ela não tem que ser interpretada, né, como prova de causalidade ou então uma ligação física direta. Mas é algo interessante, principalmente levando em consideração que isso correlacionou também com a atividade da doença. Bom, concluindo, né, então o estudo mostra que a nefropatia por IgA e a vasculite por IgA com nefrite, elas compartilham depósitos glomerulares contendo C3, IgA e IgG. E a colocalização de C3 mais IgA parece com uma assinatura mais comum entre as duas doenças. Entretanto, na vasculite por IgA, apresenta uma maior participação espacial da IgG e mais depósitos nas paredes na parede capilar glomerular do que só no mesângio. E na nefropatia por IgA, a colocalização de C3 e IgA se associa de forma significativa a lesões glomerulares ativas, ou seja, quando a atividade é analisada de uma forma global pela soma de M mais E mais C do score de Oxford, a relação entre a colocalização e a lesão renal se torna ainda mais consistente. Então, assim, o que eu entendi como mensagem final é que os imunocomplexos contendo C3 e IgA, eles não são apenas depósitos passivos que a gente encontra, mas que eles parecem participar realmente da biologia da lesão glomerular e que reforçam a relevância das vias do complemento como um alvo terapêutico. Então, a gente sempre pensa do ponto de vista prático, né, o que isso interfere na hora do nosso dia a dia, e eu acho que é isso, né, a gente entender onde a gente pode atuar nos múltiplos hits, e não se contentar talvez em um ou outro, mas talvez um tratamento um pouco mais abrangente.
E acho que é isso. Eu sei que foi denso, mas eu tentei resumir. Ô, Nath, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quantos pacientes com crescente a gente tinha em nefropatia da IgA e quantos com crescente a gente tinha em púrpura, você sabe? Vou ver agora. Quantos eram C1 ou C2 em IgA e quantos eram C... Que eles devem ter esse dado aí. Tem uma tabelinha aqui que eu coloquei. Eu tenho certeza que tem, mas eu não consegui ver e guardar o dado na cabeça. Aqui. É que eles separaram aqui. Peraí. Eu acho que não tem comprado, mas tem separadinho aqui. Peraí. Aqui, ó. Então, nefropatia por IgA. Aqui qualquer C deu 9 aqui, né? Exato. Mas esse 9 é o quê? Esse é da nefropatia da IgA ou é da... Isso, não, da nefropatia. Eles separam, doutora, tanto um do outro. Então, esse grupo da nefropatia por IgA. Então, das 17 biópsias que eles analisaram, 9 tinham crescentes, é isso, né? Correto, exato. E aí, na vasculite, das 23, quantas tinham? Vou colocar aqui, peraí. Aqui, ó. 10. 10. Mais ou menos. Das 23, 10 tinham. Aí, endocapilar eram 4. Não dá para saber quem que era C1, C2. O que era C1, o que era C2, Não, isso eles não subdividiram. Eu tô até com material suplementar, às vezes, eu até coloquei algumas coisas no material suplementar, mas eu acho que isso não tinha, doutora. Tenho quase certeza. Não, porque assim, a gente tem eu fico me perguntando algumas coisas, sabe? Assim, aí no final, ele tá com muita crescente em IgA, né? Muito, assim, para a proporção que habitualmente a gente vê de crescente em IgA, então é um subgrupo aí que a gente fica meio. Não é a representação normal de uma IgA. Até púrpura tem mais crescente em geral do que IgA, então é estranho o dado dele aí, né? Talvez ele tenha tido amostras de mais com crescente, mas porque eu fico me perguntando algumas coisas em relação a isso, assim. Se, na verdade, alguns achados histológicos também não podem ter essas colocalizações diferentes. Porque, por exemplo, eu fico pensando que para um paciente fazer crescente, gente, ele tem que ter ruptura de alça capilar. Então, eu esperaria mais depósito em alça nesse grupo de pacientes, porque eu sempre raciocinei que a púrpura poderia ter mais, justamente porque a púrpura tem mais depósito. E aí até fiquei me perguntando se aí a IgG não tem uma participação maior e por isso a gente vê uma correlação maior da IgG nesse grupo, entendeu? Que a IgA com C3 depositado para mim, ela é uma marca da doença que vai levar à proliferação, ponto. Que aí a gente consegue ver isso bem nos dois grupos, por isso que a gente repete um pouco isso nos dois grupos. Mas o componente crescente ainda é uma coisa que eu fico meio, enfim, com dificuldade de avaliar, e aí eu não sei se a parte que ele procurou a colocalização seria nesse grupo que já tem mais crescente, né? Então eu acho que a gente teria que talvez depois agora pegar N's maiores, porque esse N ainda é pequeno para a gente chegar a algumas conclusões, com achados específicos histológicos para a gente começar a buscar essas correlações, entendeu? É mais ou menos o que eu fico pensando, assim. Pode falar, Cris, foi mal aí. Não, sempre prazer a tua participação, Lê. Não, eu Doutor, queria dar... Oi, fala, Mari, pode falar. eu vou só tirar uma dúvida em relação ao que a doutora Letícia falou, só para não perder o fio. Então, o racional seria o rompimento de alça com a crescente, que aí faria tipo um extravasamento da IgG. Seria isso, doutora? Não é um extravasamento. complexo. Eu acho que a alça fica mais inflamada, porque a alça tem que romper Entendi. para a gente formar uma crescente, entendeu? Então, Aham, eu fico entendi. pensando que talvez isso seja uma marca de um tipo de inflamação mais fácil da gente ver de crescente, entendeu? Já que, inclusive, a gente sabe que tem mais crescente em púrpura, né? Então, eu fico pensando se isso não seria um caminho para a gente raciocinar num polo mais grave, tá? Mas ele acabou tendo muita IgA com crescente, aí eu não consigo tirar nada disso do estudo, né? E aí ele Entendi, não me obrigada. disse se na crescente a gente vai ter mais IgG, por exemplo, mesmo na IgA. Ele não faz essa análise separada, até porque o N é pequeno mesmo, né, gente? Não dá para ficar. Você vê que para ele conseguir significância estatística mais importante, ele junta, na verdade, as variáveis, né? Então, a hora que ele junta, né, tudo que é proliferação, ele consegue encontrar uma estatística melhor. Então, eu acho que ainda falta crescer um pouquinho o N aí. Em primeiro lugar, assim, parabéns, Nath, realmente o estudo é bem difícil, mas você
apresentou brilhantemente os slides muito, muito bonitos. Como você estava falando, esse grupo aí publicou 2 estudos antes, em que eles, aquela história, né, quando a gente vê imunofluorescência de IgA, eu particularmente, faz tempo que eu não vejo uma IgG junto, basicamente eu vejo IgA e C3 na imunofluorescência. E daí eles falam, na verdade, que essa IgG, entre aspas, está escondida pelo método da imunofluorescência, né, e aí eles fizeram um método que é muito difícil, eles pegam, como você falou, tecido congelado, né, e eles extraem desse tecido IgG, analisam por ELISA, aí nisso eles encontraram 100% de IgG. Porém, quando ele apresenta esse trabalho de colocalização, essa colocalização IgG e IgA fica frágil, né, você viu aí no R, né, dele, então, destoa um pouco para mim dos achados anteriores. Bom, se eu achei 100% de IgG nesse método, mas aí, quando eu vou colocalizar com a IgA, eu não tenho 100% de colocalização, né, é uma colocalização mais fraca. Então, assim, me deixou um pouco insegura de ter certeza que nós temos uma IgG escondida pela imunofluorescência. Talvez, assim, a gente tentar um outro método, às vezes uma pronase, etc., para ter certeza, né? Porque a história do HIT explicaria muito bem, óbvio, HIT, mas sempre é colocado que a deposição da IgA anômala pode ser por ela se associar a um fator solúvel, que é o que o Renato defende muito, e se depositar lá no Imesange, não necessariamente ter uma IgG, ou a imunoglobulina outra, não ser uma IgG, ser uma IgA. Então, eu ainda acabo ficando com dúvida da importância da IgG no tecido renal. Fala aí, Sabrine. Obrigada, chefe. E eu também achei curioso a questão do C3, né? Que eles também encontraram C3 em todas as amostras. Sá, você levantou a mão? Você quer? Foi sem querer, Sá? Acho que foi sem querer. Não te ouvimos, Sá, você está tentando falar. Eu acho que ela tá, porque ela abriu o microfone, né, Cris? Acho que não. Ah, tá tentando, Sá. A gente não tá te ouvindo. Bom, Lê, enquanto a Sá resolve aí o microfone dela, não sei o que você quer comentar disso daí. Foi uma coisa que o Sete falou lá em Atibaia, ele comentou rapidamente sobre isso, não sei se você estava na hora, ele meio que comentou rapidamente sobre essa IgG meio escondida, sobre esse trabalho, mas muito en passant. Ele falou superficial sobre isso, né, Cris? Eu acho que agora que a gente vai começar a voltar mais nisso, né? A parte do C3, que a Nath até comentou aí, eu acho que é para a gente ver que, na verdade, realmente, quando a gente deposita, a gente ativa complemento. E eu acho que isso aí foi muito legal dele mostrar também que usualmente isso está associado à atividade, né? Que aí vai muito na ideia do que a gente está caminhando da fisiopatologia. A IgG, Cris, eu acho que a gente ainda tem que entender ela melhor, né? Oi. Foi? Pode falar, Sabrine, vai lá. Desculpa, eu estava testando aqui. Então, tá, pode terminar de falar, Letícia. Fale aí, pode falar. Ai, gente, desculpa. Então, eu fiquei com essa dúvida da IgG, porque eu fiquei pensando que talvez esse método que ele fez, que detectou IgG em todas as biópsias pela porção FC, que a Nath está até mostrando aí nesse slide, eu imagino que pode ser até a IgG do imunocomplexo IgG-IgA, que deposita, né? E quando a gente faz imunofluorescência convencional, a gente faz um anticorpo secundário para detectar IgG, né, primária, e aí, ou a IgA primária e tudo, do complexo. Então, por isso que a gente, talvez quando a gente faz a imunofluorescência convencional, testa lá, a IgG, a gente não detecta a IgG anti-IgG, né, a gente detecta a IgG anti-IgA, não sei se vocês conseguem me entender, é difícil de explicar isso, porque a imunofluorescência usa o anticorpo secundário e IgG também.
né? E aí, nesse caso, a gente, quando usa o anticorpo secundário IgG, para ver IgA, a gente não detecta esse IgG do imunocomplexo de IgA, só se fizer essa técnica aí da porção FC, que daí vai detectar todas as IgGs que estão do imunocomplexo IgG-IgA. Aí, quando for para detectar IgG primário, ela não deposita tanto mesmo, o imunocomplexo IgG, né? Não coligado com a IgA. Então, eu fiquei nessa dúvida também, se essa IgG que aparece aí é do imunocomplexo apenas, né? Não sei se alguém souber um pouco mais dessa parte de imunofluorescência. Eu acho que ele faz isso justamente para isso, porque eu acho que ele quer detectar essa, Sabrina, e acho que é por isso que ele aumenta tanto a sensibilidade, entendeu? Pelo menos é o que eu imagino, assim, que ele fez mesmo. Ele quis detectar essa IgG, entendeu? Exato, doutora, é exatamente isso que ele explica. Exatamente isso que a senhora falou. Mas a técnica que ele faz multifocal para colocalizar a IgG com IgA, IgG com C3, etc, etc, já não é a mesma, né? Aí ele faz imunofluorescência multifocal, que vai detectar outra IgG, não vai detectar a IgG da IgA. Ele tenta detectar uma nanopartícula da IgG. Foi o que eu entendi. Nessa colocalização, Isso, doutora. ele cora, né, joga anti, né, para brilhar, numa nanopartícula de IgG. É isso que ele fala. É uma técnica. O que ele fala que ele achou 100% foi na extração tecidual de IgG, fazendo uma ELISA do tecido fresco. São técnicas diferentes. Então, na minha cabeça, essas técnicas deram resultados diferentes. Uma não colocalização importante nessa técnica, IgA, e uma presença de IgG em 100% nessa outra técnica. Não sei se... Ah, certo. Então, Deve ser por essa diferença mesmo de técnica, então. pois é, que me deixa insegura, né, ainda de falar sobre a real porcentagem de depósito de IgG, a sua importância, me deixa ainda insegura. Nas técnicas de imunofluorescência, que a gente sempre joga um anti-anti, mas, assim, eu também não consigo entender, assim, então, porque a gente põe várias casinhas aqui, e cada casinha a gente vai jogar o anti, né? Então, o anti-GA, o anti-GG, o anti-GM, o anti-C3, o anti-sei o quê. Então, vai olhar em separado, né? Então, eu confesso que eu ainda não entendo se tem IgG lá, por que que não brilha? Por que que ela está escondida? Por exemplo, se a gente fosse pensar, eu acho que é tanto C3 que esconde. Então, a técnica da pronase poderia resolver. Ou, como você falou, será que é um anticorpo feito aí que a nossa padrão de imunofluorescência não pega? Puxa, aí é complicado, porque, assim, é uma doença, em tese, autoimune, né? Assim, não sei. Aí, por que que essa doença autoimune não funciona e no lúpus funciona? Eu ainda estou insegura, assim, para raciocinar nisso, né? Não sei se eu me fiz entender ou se eu me compliquei ainda mais. Lê, o que você acha? Doutora, não sei se você viu essa parte aqui que eu havia falado, mas eles não só fazem isso, né, que vocês estavam discutindo, mas eles também, eles dosam aqui, né? Então, eles fazem a confirmação, inclusive, bioquímica, assim, pelo menos aqui do C3. Do IgG realmente vai ficar essa dúvida, né? Mas C3, eles realmente confirmam, porque eles realmente tinham essas algumas dúvidas. Aqui é o que vocês estão tentando explicar, né? Eu também fiquei um pouco na dúvida, eu tentei explicar da melhor forma possível, mas realmente eu fiquei nessa dúvida mesmo, como que eles estão fazendo isso? É porque você fica na dúvida se eles estão quantificando algo que não é, ao extrair, fazer extração, né? Então, algo que não é. Ou pelo contrário, ao usar só um anticorpo para uma parte da IgG, vocês estão deixando de achar a IgG. Então, a técnica em si me deixou insegura, entendeu? Assim, mas
Eu acho que vale a pena trazer o assunto aqui, de novo, né? Onde está a IgG na IgA, né? A pergunta que não quer calar, né? E continuamos em busca da IgG, né? Na IgA. Sim, no final, acho que é isso. E a outra coisa, assim, olhando a imagem aí, gente, até que me chama um pouco de atenção, é que, sem dúvida nenhuma, é claro, a gente está falando de nefropatia da IgA, e a gente olha a intensidade de IgA depositada, ela é sempre mais importante. Quando a gente vai para essa parte de colocalização aqui, aparecem os pedaços que tem IgA e não tem as outras moléculas. Você vê que sobra uma bordinha verde. Eu não sei como é que isso aparece na análise, tá? Porque, na verdade, não tem colocalização em todos os espaços. Tem uns espaços de C3 que não tem colocalização. E eu não sei como é que ele interpreta isso do ponto de vista estatístico. E talvez isso seja um viés, tá? Na minha visão aí, né? Se vocês olharem, tem um verde sobrando, né? E aí talvez isso seja um ponto da gente estar com essa dúvida toda, Cris. Porque, na minha impressão, as coisas estão colocalizadas, tá? Me parece, pelo menos, assim, né? E aí a gente, na hora que vai fazer a avaliação, a gente não consegue essa correlação tão grande, porque talvez a gente sobre espaço que ainda não tenha mesmo nenhuma colocalização, eu não sei. Estou fosforilando muito, mas é uma coisa que me parece na imagem, pelo menos, né? Entendi. Em vez dele, talvez ele tenha colocado por espaço mesmo, juntou todos os pacientes. Não sei como é que ele contou. Não deu, ao invés de pegar só o paciente e dizer, não, houve colocalização em todos. Tinha ali, na GG e já no mesanjo. Porém, no espaço mesanjo, óbvio que não estava todo ele cheio, mas tinha, né? Talvez é uma outra forma de interpretação, aí não dá para saber, né? Não sei como ele fez, assim. Tem que olhar com calma, né? Todo o material aí, para a gente ver se a gente entende como ele fez a análise mesmo, entendeu? Fiquei na dúvida agora aí, quando eu tô olhando essa imagem aí e vendo os dados propriamente dito, porque quando você olha, é claro que a imagem é uma imagem que ele escolheu também, né, gente? A gente não Mas viu eu acho que ele mas... fez espacial, porque ele fala que pega 60 cortes, acho que não foi por paciente, isso foi uma questão espacial, né? E aí sobra mesmo. Eles falam que são 60 regiões, isso. Então, acho que foi espacial e por isso que está dando essa diferença entre o que ele publicou antes, que é 100% de presença de GG, e o R que ele está publicando agora. Talvez seja isso, né? Acho que é isso. Tudo bem, valeu a fosforilação aí, nossa. Mas ainda é um assunto que desperta grande interesse, né? E, na verdade, gente, eu acho que daqui para frente, agora, a gente vai ter que entender mais desse mecanismo fisiopatológico, até para fazer as correlações histológicas que a gente precisa e começar a definir tratamento direcionado de uma forma melhor, né? Eu acho que isso vai mudar um pouco o nosso racional de tratamento daqui para frente, a depender do que a gente encontra de depósito na biópsia, o que a gente encontra que vai inflamar desse depósito. Então, acho que a gente está caminhando para utilizar mais esses achados aí como ferramenta para ajudar a gente em eleição de tratamento mesmo, né? Legal. Mais algum comentário? Nath, mais uma vez, muito obrigada por você se dispor a ler esse trabalho tão difícil para a gente. E organizar ele. E tão interessante. Imagina, chefe, obrigada, eu adorei, eu achei super bacana, bem diferente, mas é bem difícil. Acho que é bom quando o artigo traz mais dúvidas, né, que aí desperta esse nosso interesse pela pesquisa. Exato, Tá, muito obrigada, gente. Um abraço Obrigada. a vocês. Lê, Mari, até amanhã. Parabéns, Até amanhã, Nath. doutora. Obrigada, Parabéns, gente. Nath. Beijo, Arrasou gente. muito. Bom Beijo. evento de glomérulo para vocês em Brasília. Obrigada, Te Sá. vejo amanhã, Cris. Já tô aqui, já cheguei em Brasília. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.